Olá, meu nome é Gabriele Souza, eu sou estudante do oitavo semestre de Biomedicina na Universidade de Salvador, Unifax, no campus de Feira de Santana. Minha pesquisa atual é a análise em sílico das interações moleculares entre o flavonoide H-flavona com a inflamação NRP3. Bem, a inflamação é um dos processos mais importantes para o desenvolvimento e progressão de doenças. Muitos estudos já consideram a participação do NLP3 em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica, pela capacidade desse inflamassoma em liberar citocinas pró-inflamatórias, resultando na disfunção crônica e morte de neurônios específicos. Sendo assim, ele se tornou um grande alvo inibitório para o tratamento desses distúrbios. Já o H-flavona é um flavonoide da classe de compostos polifenóis, presente em espécies vegetais, que possui grande potencial farmacológico, já tendo demonstrado exercer atividade antioxidante, anti-inflamatória e neuroprotetora. O objetivo da minha pesquisa é avaliar em sílico a interação da H-flavona com as proteínas do inflamação NLP3 e se esse flavonoide promove sua inibição. Na metodologia, para fazer o download das proteínas na estrutura PDB, foi utilizado o site AlphaFold. Para fazer o download do H-flavona, foi utilizado o site Zinc15. Para preparar as moléculas para realizar o dock molecular, utilizamos os softwares AutoDock e AutoDock Vina. E para análise dos resultados, foi utilizado o Discovery Studio. Na imagem à esquerda está a interação do H-flavona com o NLP3 e na imagem da direita está a interação do MCC 950, que foi utilizado como controle positivo, que já é um inibidor da inflamação NLP3, atuando diretamente na inibição da atividade ATPase do domínio NAD. A interação do NLP3 com a H-flavona demonstrou uma energia de ligação de menos 10,6 quilocalorias por mol, com 17 aminoácidos interagindo com o domínio NAT. Dentre esses, 11 aminoácidos foram iguais ao do MCC 950. Isso demonstra um grande potencial farmacológico do H-flavona em possivelmente poder interagir a proteína NRP3. Nesse slide, do lado esquerdo, se encontra a proteína BRCC3 e do lado direito a proteína SC. Para a análise da BRCC3, não foi encontrado nenhum inibidor comprovado na literatura, mas foi usado como base o sítio ativo JAN dessa proteína, que é o domínio que interage com o NLP3. A interação demonstrou uma energia livre de Gibbs equivalente a menos 8,6 quilocalorias por mol e houve participação de 10 aminoácidos. Apesar de ser um bom valor de energia e uma boa quantidade de aminoácidos participantes, o H-flavona não interagiu com nenhum aminoácido do domínio JAN, o que pode ser um indicativo de que ele não tem a capacidade de inibir o BRCC3. O ASC também não foi encontrado nenhum inibidor. O ASC ele possui dois domínios, o PID, que se liga ao NLP3, e o CARD, que interage com a caspase 1. A melhor interação ocorreu no domínio PID, com interação com uma energia de ligação de menos 7,6 quilocalorias por mol, a qual participaram 9 aminoácidos. A ligação nesse domínio pode ser indicativo de que o H-flavona tem a potencial de interferir na ligação entre o NLP3 e o ASC. Para a análise da caspase 1 com H-flavona, foi usado o ML132 como controle positivo. Para a ativação da caspase 1 é necessário sua autoclivagem entre a subunidade P20 e P10, que é onde justamente o controle positivo se liga. Entretanto, o H-flavona ele se ligou entre o domínio CARD e a subunidade P10 da caspase 1, possuindo interação de menos 8,5 quilocalorias por mol e 14 aminoácidos participantes. Nenhum dos aminoácidos do H-flavona foram iguais aos aminoácidos da interação do controle positivo, o que sugere que o flavonoide ele pode não ser capaz de inibir a proteína, pelo menos não impedir a clivagem da caspase 1. Mas, pelo fato dela se ligar no domínio CARD, que é o domínio que se liga à proteína ACC,
talvez o flavonoide ele possa interferir nessa ligação e, consequentemente, impedir a ativação da caspase 1 também. Futuros estudos com H-flavona parecem promissor, tendo em vista que ele apresenta um grande potencial inibitório com a proteína NLP3 e pode possivelmente interferir também nas interações das proteínas que compõem o complexo inflamassoma NLP3. Faz-se necessário sempre estudos in vitro e in vivo para de fato elucidar o verdadeiro papel do H-flavona na inibição do complexo. Essas foram as referências que eu utilizei para a apresentação de hoje. Quero agradecer ao CNPq, que é meu órgão de fomento, que me concedeu a bolsa de iniciação científica, e à Unifax, que é a instituição a qual estudo. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Olá a todos, eu sou Fernanda, aluna de doutorado do programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular da UFBA, orientanda do professor doutor Paulo Roberto Ribeiro, e vou falar um pouco sobre a atividade antiglioma de frações da lipidemia ou maca peruana. Então, a lipidemia, popularmente conhecida como maca peruana, é uma planta medicinal, tradicionalmente encontrada na região dos Andes, no Peru, que tem diversas propriedades, diversas atividades biológicas já identificadas, como atividade antioxidante, anti-inflamatória, antitumoral. E esse é o primeiro estudo que avalia a atividade antiglioma dessa planta. Apesar de vários compostos químicos já terem sido identificados dos extratos da maca peruana, como macamidas, alcaloides, glicosinolatos, pouquíssimos estudos fazem a correlação desses metabólitos já identificados com as atividades biológicas testadas. Então, dentro dessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é justamente essa correlação entre os compostos bioquímicos, biológicos e as atividades biológicas. Então, a gente tem como objetivo nesse trabalho realizar um fracionamento bioguiado do extrato da lipidemia, avaliando a atividade de antiglioma. Bom, então, como se deu esse processo de fracionamento bioguiado da maca peruana? Então, a princípio, a gente utilizou as raízes da maca peruana, então, e utilizamos o extrato acetato de etila para obter o extrato bruto das raízes da planta. Então, a partir desse extrato bruto, esse extrato bruto foi submetido a um processo de cromatografia líquida, utilizando a sílica em gel como fase estacionária. E então, a partir desse extrato bruto, foram obtidas 13 frações. Essas 13 frações tiveram sua atividade antiglioma testada, frente às células C6, e a viabilidade celular foi avaliada a partir do método do teste do MTT. Bom, dentre essas 13 frações, a fração número 6 foi a fração mais ativa. Então, ela foi a fração escolhida para dar sequência às atividades. Então, a fração número 6 foi submetida a um processo, então, de cromatografia, um novo processo de cromatografia líquida, utilizando agora como fase estacionária a Cefadex. A partir, então, dessa fração número 6, nós obtivemos mais 11 subfrações. Essas subfrações tiveram a sua atividade antiglioma testada, e a gente pôde observar que a subfração 6,5 foi a que apresentou maior atividade antiglioma. Então, a partir dessa subfração 6,5, nós continuaremos o processo de fracionamento bioguiado até chegar no processo de isolamento e identificação dos compostos bioativos que estão relacionados, né, que são responsáveis pela essa atividade antiglioma vista. Então, falando um pouco dos nossos resultados,
A partir, né, do extrato bruto, nós obtivemos 13 frações, como a gente pode ver aqui na figura número 1. A atividade antiglioma foi testada, né, em todas essas 13 frações, e após 24 horas de tratamento, a gente pôde observar que o percentual de células viáveis variou de 130 a 79%. E a fração número 6 foi a fração mais ativa. Então, essa fração foi a fração escolhida para dar sequência ao nosso trabalho. Então, a fração número 6 foi submetida a um novo tratamento. As células foram submetidas a um novo tratamento com a fração número 6, agora realizando um tratamento de 48 horas. Então, aqui na figura número 2, a gente vê que depois do tratamento de 48 horas, essas células tratadas com a fração número 6 apresentaram 65%, né, do percentual de células viáveis. Então, como a fração 6 foi a fração mais ativa, dando sequência ao processo de fracionamento bioguiado, a partir da fração 6, nós obtivemos 11 subfrações, sendo que a subfração 6.5, 6.6 e 6.7 foram as subfrações escolhidas para dar sequência para terem a sua atividade antiglioma testada por conta do rendimento em relação à massa. Foram as subfrações que a gente obteve uma maior quantidade de massa. Então, depois do tratamento de 48 horas, o percentual de células viáveis das células tratadas com essas frações variou de 95% a 0,12%, sendo a subfração 6,5 a mais ativa, seguida, né, da subfração 6,6, que também apresentou uma atividade, e a fração 6,7 não apresentou diferença estatística significante em relação ao grupo controle. Bom, então o efeito desse tratamento a gente também pode analisar observando a morfologia celular. Então aqui a gente tem as imagens da microscopia do tratamento de 48 horas das células com essas subfrações. Então aqui a gente pode ver na subfração 6,5 a presença dos debris celulares. Já na subfração 6,6 a gente vê, né, uma perda do tapete celular, uma redução da celularidade e também uma mudança da morfologia celular das células fusiformes para células arredondadas, aí como a gente pode ver demonstrado pela seta branca. Já na subfração 6,7, a gente não vê tanto efeito, a gente não vê um efeito citotóxico, né? A morfologia celular, ela se assemelha muito ao grupo controle. Portanto, nossos dados, né, nossos resultados mostram uma alta atividade antiglioma dessas frações obtidas a partir do extrato das raízes da maca peruana, né, frente às células C6. Então, sugerindo assim um grande potencial dessa planta nas aplicações clínicas, né, no tratamento dos gliomas, e as perspectivas futuras as perspectivas futuras desse trabalho é continuar o processo de fracionamento das frações até chegar no processo de isolamento e identificação dos compostos químicos que são responsáveis por essa atividade antiglioma vistas nos nossos resultados. Olá, pessoal, eu sou Janaína Ribeiro, aluna de mestrado do Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular, no programa de pós-graduação em Imunologia da UFBA. Sou orientada pelas doutoras Jussiele Valéria e Silvia Lima Costa no trabalho intitulado Atividade Antioxidante e Antineuroinflamatória de flavonoides e derivados de síntese em células gliais. Os astócitos participam de diversas funções do sistema nervoso central, incluindo a regulação redox. Isso envolve tanto a produção como também detoxificação de radicais livres, que em pequenas quantidades participam de várias funções de sinalização, de processos imunológicos e inflamatórios. Porém, essa superprodução de espécies reativas ou defeitos na desintoxicação, também chamados de estresse oxidativo, podem causar
a astrogliose reativa, que promove alterações na morfologia e função celular, podem aumentar as citocinas pró-inflamatórias, gerando um loop inflamatório. Então, os astócitos saudáveis, eles conseguem detoxificar as espécies reativas, além de mediação de neurotransmissores, fatores neurotróficos. Já os astócitos reativos promovem a produção compensatória de antioxidantes, produção sustentada de mais espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e mais produção de citocinas pró-inflamatórias, levando ao estresse oxidativo, à neuroinflamação e também neurotoxicidade. Então, nesse contexto, surgem então os compostos polifenólicos, como os flavonoides, já bem conhecidos por suas atividades antioxidantes e também anti-inflamatórias, e que são grandes candidatos, promissores para terapias adjuvantes de doenças neuroinflamatórias. Então, para isso, o objetivo do estudo foi avaliar a atividade antioxidante e citotóxica in vitro de mecanismos de flavonoides e derivados de síntese associado ao controle da resposta inflamatória glial. Para isto, foram selecionadas moléculas de flavonoides disponibilizadas para teste biológico pelo grupo de pesquisa em síntese química e bioatividade molecular, através do professor da Química, professor Maurício Vitor, e eles podem ser obtidos através da síntese orgânica, através da química verde, que tem como objetivo principal reduzir o uso de produtos químicos e reagentes que são tóxicos, gerando o mínimo de resíduos, causando menos impacto ambiental, alcançando assim a sustentabilidade. Então, essas moléculas foram obtidas através das cascas da Citrus paradise, também conhecida como toranja, e da Citrus sinensis, também conhecida como laranja doce. Elas foram esterificadas, resultando em seus derivados preinilados. Realizamos uma triagem sem células do efeito antioxidante dos flavonoides e seus derivados através do teste do DPPH. Também foi realizado um ensaio para a avaliação da depressão da glutationa com monoclorobimano, que é um composto que se liga à GSH, a essa enzima, formando um adulto fluorescente, onde é possível medir a fluorescência, que é diretamente proporcional à GSH ativa. Além disso, nós também avaliamos a superoxidismutase, que foi determinada como uma das principais enzimas antioxidantes e que representam o primeiro sistema de defesa enzimático contra o radical superóxido, através do teste de redução do tetrazóleo nitroazul, que é o NBT. Então, essa atividade foi determinada medindo sua capacidade de inibir uma reação fotoquímica do NBT. Nós também realizamos uma prospecção da atividade citotóxica das moléculas nas linhagens de células astrocíticas GL15 e também C6, e na cultura enriquecida de astócitos, onde foi testadas todas essas moléculas nas concentrações de 10 a 100 micromolar durante 24 horas, e foram avaliadas através do MTT e por microscopia de contraste de fase. A dosagem de óxido nítrico também foi feita e coloração de Rosenfeld com e sem o dano inflamatório com o lipopolissacarídeo LPS após 24 horas. As moléculas deste estudo constituem duas classes de flavonoides. As flavononas, como a naringenina, a S-naringenina e seus derivados penilados, a naringina e a hesperidina. E flavonas, como a crisina, a apigenina e a roifolina. Eles foram avaliados quanto à capacidade antioxidante pelo ensaio do DPPH. Então, dentre esses flavonoides e derivados de síntese, as flavononas apresentaram uma capacidade superior a 50% na eliminação de radicais livres. Temos aqui a hesperidina, onde a gente obteve uma porcentagem de 118,55% na concentração de 10 micromolar. Então, de todas essas moléculas testadas, a hesperidina, na concentração de 10 micromolar, apresentou uma marcante atividade antioxidante quando comparada ao padrão Trolox, que é um análogo da vitamina E, que foi utilizado como controle. Então, de acordo com Wilson e colaboradores, a hesperidina é capaz de reduzir significativamente os níveis de DPPH com eficácia semelhante ao do Trolox, nesse caso aqui, usado também como um controle positivo. Obtivemos a cultura de astrócitos através da dissecação do córtex de ratos neonatos Wistar de 0 a P2 de idade.
Baseados em estudos do nosso grupo de trabalho, no primeiro dia foi realizada a indução do dano inflamatório com LPS e após 24 horas foi feito o tratamento com todos os flavonoides e seus derivados, que permaneceram por 24 horas nas células. Então, observamos que as células do controle do MSO e comparamos com as do LPS e observamos um aumento dos prolongamentos das células que apresentam-se com um aspecto mais fibroso quando comparamos com o controle do MSO. Essas alterações também são vistas quando comparamos o tratamento isolado com o tratamento concomitante de LPS, onde essas moléculas apresentam prolongamentos mais finos. Isso também é observado, por exemplo, aqui na molécula monopenilada, onde podemos visualizar a manutenção do corpo celular e também da celularidade, células menos fibrosas quando comparadas ao dano inflamatório LPS. Então, aqui nesse tratamento concomitante, é possível observar que o flavonoide modulou a não progressão do dano induzido pelo LPS. O tratamento para a dosagem de óxido nítrico foi similar ao do Rosenfeld, e após aquele período de 24 horas, os sobrenadantes dos tratamentos foram coletadas para a dosagem de óxido nítrico. Então, a mensuração do óxido nítrico foi realizada por espectrofotometria e nossos achados demonstram que o LPS induziu um aumento de óxido nítrico em comparação com o controle de MSO. Quando observamos o co-tratamento com as moléculas de flavonoides derivados sintéticos comparados com o LPS, os níveis de óxido nítrico foram significativamente reduzidos. Aqui damos destaque que a produção de óxido nítrico pelas moléculas isoladas não foi significativo comparados ao dano LPS. Quando analisamos a depleção de glutationa, nós observamos que houve uma inibição significativa da enzima quando comparados com o inibidor BSO e o controle DMSO, que manteve a atividade enzimática basal. Além disso, as moléculas induziram um aumento da fluorescência no monoclorbimano, que é indicativo do aumento dos níveis enzimáticos, onde podemos predizer que os flavonoides induzem o aumento da glutationa, fornecendo então mecanismos de proteção contra os efeitos tóxicos de espécies reativas de oxigênio endógenas. Para a análise da superóxido dismutase, nós utilizamos o método clássico, o método NBT, e na análise do gráfico, as células astocísticas ativadas por LPS produziram níveis mais altos de superóxido dismutase, em comparação com o DMSO, demonstrando então o seu efeito pró-antioxidante. Observamos esse aumento de sódio com tratamento com LPS como sendo um indicativo de aumento enzimático que se traduz numa tentativa de controle de danos oxidativos. Em contrapartida, as moléculas não aumentaram os níveis de sódio. Então, para concluir, os resultados mostram que as moléculas apresentam sim atividade antioxidante, com redução significativa do DPPH, modulação da GSH e também da superóxido dismutase, e redução na progressão de algumas alterações morfológicas nas células de astócitos quando a gente compara com o LPS, que foi o nosso dano inflamatório. Mas ainda alguns estudos são necessários para poder a gente entender os mecanismos antioxidantes envolvidos nas células gliais para o desenvolvimento de terapias complementares que possam contribuir para atenuar a progressão da neuroinflamação. Muito obrigada. Eu sou Verônica Souza, estudante do curso de pós-graduação em Imunologia. Sou orientada pela doutora Silvia Lima Costa e co-orientada pela doutora Cleonice dos Santos. O resumo que eu vou apresentar é intitulado Biflavonoide agaxflavona controla a astrogliose reativa e induz a regeneração de neurônios em um modelo de lesão encefálica. O trauma crânioencefálico, ela é uma patologia complexa multifatorial, que ela acontece, quando acontece, ela deixa ou sequelas permanentes ou a morte. Como consequência das lesões, a gente tem as lesões primárias e as lesões secundárias. As lesões primárias, a gente tem a fratura craniana, a hemorragia, a laceração do parênquima cerebral. Em seguida, a gente tem
as lesões secundárias, essas lesões que vai ter uma lesão axonal, vai ter formação de cicatriz glial, vamos ter neuroinflamação e também excitotoxicidade do glutamato. A neuroinflamação, quando associada ao trauma crânioencefálico, a gente vai ter uma ação coordenada de células da glia. Essa ação coordenada principalmente de microglia e de astrócitos, elas vão modificar a sua morfologia, vão emitir processos gerando hipertrofia, com aumento, né, de FAP, que é a nossa proteína glial fibrilar ácida, vai haver uma mudança de fenótipo, enfim, vai impedir o crescimento de novas fibras de neurônios, chamando assim de cicatriz glial. A gente vai ter um perfil mais pró-inflamatório, liberando citocinas, como TNF-alfa e L1-beta, e a gente vai ter também um perfil anti-inflamatório, liberando IL-10. A gente pode, a partir disso tudo, a gente levando em consideração os efeitos deletérios que essa estrogliose e essa inflamação induzidas pelo trauma pode acarretar no nosso sistema nervoso central, é importante descobrirmos novos fármacos, né, com capacidade de modular essas respostas, e é uma coisa de grande interesse. O Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular já trabalha há mais de 2 décadas com os flavonoides, e o nosso flavonoide do nosso trabalho é a gastflavona, conhecida como Poicinera piramidalis. Já existe vários trabalhos onde ela demonstra o seu efeito neurogênico, anti-inflamatório, antitumoral. E como objetivo do nosso trabalho será caracterizar mecanismos de neuroproteção associadas à modulação da resposta astrocitária e microglial, induzidas pelo flavonoide H-flavona em um modelo ex vivo de lesão de tecido encefálico. E para isso nós trabalhamos com cultura organotípica, fizemos em ratos Wista com 8 dias. Esses animais eles foram decapitados, foram retirados seus encéfalos e foram feitas fatias. Essas fatias têm em torno de 350 micrômetros. Essas fatias nós usamos em inserts de milicel, onde ela é colocada em uma placa, onde fizemos tratamento lesionados e não lesionados, e tratamos ou não tratamos com o flavonoide H-flavona 5 micromolar. Foram tratamentos com 24, 48 e 72 horas. E após isso fizemos a extração de proteína para o Western blot e fizemos também fixação dessas fatias para imunohistoquímica. Para isso fizemos um Western blot. Fizemos o Western blot com marcação em GFAP e também em GLT1. GLT1, que é um transportador de glutamato, a gente consegue perceber aqui no nosso controle a intensidade dessa proteína, né? A expressão dela bastante robusta. E quando comparamos ao lado com o controle, com o tratado, que é tratado com o flavonoide H-flavona a 5 micromolar, nós percebemos, né, que essa proteína ela consegue se modular para que haja uma resposta. Outros testes serão feitos até o final desse trabalho. A gente também fez uma imunohistoquímica. Nessa imunohistoquímica, a gente marcou o GFAP, que é um marcador específico de citoesqueleto de astrócito. Marcamos também a beta-tubulina 3, usamos o marcador, né, beta-tubulina 3, para neurônio. Podemos observar que na área da lesão a gente consegue ver poucas células, mas a gente consegue observar a borda da lesão com uma intensidade de fluorescência maior. Diferentemente de quando a gente olha nessa área aqui do tratado, a gente fez usou as mesmas marcações com tratamento e a gente percebe a área da lesão, a intensidade de fluorescência diminuída, a gente consegue perceber algumas projeções para dentro dessa área de lesão. O mesmo acontece com o neurônio, que a gente consegue observar que ele
na área da lesão, a intensidade dele melhora na área da lesão e diminui aqui nessa borda, né? Outros experimentos já estão sendo feitos para a gente ter um resultado mais robusto desse resultado que a gente já tem. E como conclusão, esses resultados, eles indicam que o flavonoide ele foi capaz de modular a doliose e aumentar a população de células neuronais. A migração desses neurônios para a região da lesão cerebral, colocando uma perspectiva bastante incentivadora, né, no seu uso para terapias complementares futuramente, já que não temos um tratamento eficaz para o trauma cranioencefálico, mas é uma perspectiva e eu tenho certeza que outros experimentos virão para que a gente possa ter mais resultados robustos. Eu quero agradecer a todos e obrigada. Olá, eu sou Érica Novaes Soares, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Imunologia pela Universidade Federal da Bahia, orientanda do Dr. Vitor Diógenes Amaral da Silva, co-orientanda da doutora Silvia Lima Costa e fui orientanda do Dr. Rodrigo Urestino, doutorado sanduíche realizado na Universidade Federal de São Paulo. E vou apresentar o nosso trabalho, cujo título é Efeito da nicotina nos astrócitos e o seu envolvimento sobre a neuroproteção na doença de Parkinson. A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo Dr. James Parkinson. É caracterizada pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra. Quando ocorre a degeneração neuronal e a baixa produção da dopamina, surgem então os sintomas motores, como tremores em repouso, rigidez e tremor nas pernas, bradicinesia, inclinação do tronco, entre outros. Seguidos também dos sintomas não motores, como a ansiedade, a depressão, distúrbio do sono e dentre outros. Algumas disfunções celulares e moleculares envolvidas na patogênese da doença de Parkinson são disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, excitotoxicidade, acúmulo de proteínas, como por exemplo da alfa-sinucleína, que é uma proteína que está envolvida diretamente na degeneração desses neurônios dopaminérgicos, causando a doença de Parkinson, a neuroinflamação, que é caracterizada pela reação glial, especialmente pelas microglias, e o aminocromo, que é uma toxina endógena derivada da dopamina, e este, por sua vez, está envolvido nos 6 fatores que promovem a doença de Parkinson. Diante do exposto, o nosso objetivo é avaliar o efeito da nicotina na ativação da autofagia em astrócitos e o seu envolvimento com a neuroproteção. Para a metodologia, nós utilizamos uma cultura de células U251, que é uma linhagem de astrocitoma humano. Então, fizemos o lançamento dessas células. No dia 2, fizemos a nossa manutenção com a tripsinização, possivelmente os plaqueamentos das nossas placas de interesse. E quando essas células atingiram a sua confluência, realizamos o tratamento com nicotina por 24 e 48 horas, seguindo então com as análises para avaliar a atividade desidrogenase dessas células pelo teste de MTT. Para analisar se a nicotina é tóxica para as células U251, então fizemos o teste de MTT para analisar o efeito da nicotina nessas células. Então, foi realizado por 24 e 48 horas, a nicotina em concentrações crescentes de 0,0001 micromolar a 750 e observamos que a nicotina ela não é tóxica para as células U251 nem no período de 24 e 48 horas. Em seguida, fomos analisar os marcadores da autofagia em células U251 tratadas com nicotina. Marcamos então com a LC3, que é uma proteína importante do fluxo autofágico, presente no autofagossoma, onde temos a LC31 e a sua conjugada LC32, que marca o autofagossoma maduro. E observamos que na marcação pelo Western blot
com a LC3 que não houve nenhuma diferença entre o controle e a nicotina 0,1 micromolar. Por outro lado, marcamos também a proteína P62, que é uma proteína também importante do fluxo autofágico. Esta proteína, por sua vez, tem uma ligação com a LC3 e ela está presente no autofago lisossomo com a função de degradar proteínas alteradas e que também não observamos nenhuma diferença entre o controle e a nicotina 0,1 micromolar nas células U251. Em seguida, fizemos a análise do marcador da autofagia LC3 em células U251 tratadas com nicotina, em concentrações de nicotina 0,1 micromolar e 10 micromolar, por tempo de 2, 4 e 6 horas, na ausência e na presença do cloreto de amônia, que é um inibidor da autofagia. Usamos também o meio de cultura EBSS, esse meio ele induz o processo autofágico. Podemos observar nos tratamentos da nicotina 0,1 micromolar que nosso controle meio EBSS, na presença do cloreto de amônia, ele acumula LC3. E que no tratamento da nicotina 0,1 micromolar, na presença do inibidor da autofagia, o cloreto de amônia, por 2 horas, inicia um acúmulo da LC3. Por outro lado, nos tratamentos da nicotina 10 micromolar, observamos um acúmulo da LC3 no meio EBSS, na presença do cloreto de amônia, e também que a partir de 2 horas inicia aí um acúmulo da LC3 da nicotina 10 micromolar. Para a transfecção das células do 251, cultivamos, então, bactérias, né, que são formações de colônia, que contém o nosso plasmídio de interesse. Coletamos essas colônias para um meio LB, que fica sob agitação overnight. Também usamos enzimas de interesse para que essas bactérias se rompam e liberem o nosso plasmídio. O nosso plasmídio, então, é levado juntamente com o vírus. Esse vírus, o lentivírus, é um vírus que ele é um veículo que vai transportar o nosso plasmídio para o interior das células. Após feito esse processo de transfecção, essas células de interesse, que no nosso caso as células U251 recebem esse vírus, que leva esse plasmídio para o interior das células. É necessário realizar a seleção, porque nem todas as células têm o vírus, então precisamos retirar essas células que não receberam esse vírus e ter somente as células transfectadas. E depois analisar a expressão das proteínas de interesse. Aqui eu trago as nossas células U251 que foram transfectadas com a alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína ela é uma proteína que está envolvida no processo da degeneração dos neurônios dopaminérgicos, caracterizando a doença de Parkinson. Então, nós temos as nossas células U251, que foi transfectadas com alfa-sinucleína, onde nós podemos observar essa fluorescência dessas células. Ao lado, nós temos a imagem das células U251, que é o nosso controle. Essas células, elas não receberam esse plasmídio, então a gente está mostrando que as células que receberam plasmídio, ela tem uma fluorescência, né? Comparando-se com as células que não receberam. Também fizemos o Western blot, análise do Western blot, para ver a expressão dessa proteína da alfa-sinucleína em células U251 e também pela técnica de Western blot podemos observar e confirmar que essas células foram transfectadas com plasmídio da alfa-sinucleína. Após o processo de transfecção nas células U251, então fomos fazer um ensaio de citotoxicidade da nicotina nessas células por 24 e 48 horas. Observamos que a nicotina ela não é tóxica nas células U251 com superexpressão da alfa-sinucleína por 24 e por 48 horas. Após a análise do efeito de citotoxicidade da nicotina em células U251 transfectadas, o nosso próximo passo foi realizar um ensaio de proteção, nicotina e aminocromo nessas células U251 com superexpressão de alfa-sinucleína. Aminocromo nas concentrações de 50 micromolar, 75, no tempo de 24, 48 e 72 horas e os tratamentos concomitantes, nicotina 0,1 micromolar, 10, 20 e 50.
Podemos observar que nos tratamentos de 24 horas, a aminocromo 50 micromolar não apresentou nenhum efeito tóxico para essas células e também os tratamentos concomitantes não apresentaram nenhum efeito tóxico nas células do 251. No tratamento aminocromo 75 micromolar por 24 horas, podemos observar que ele reduz a atividade desidrogenase dessas células, mas que nos tratamentos concomitantes com a nicotina apresentou um efeito de proteção contra o efeito tóxico do aminocromo. Nos tratamentos de 48 horas, aminocromo 50 micromolar e aminocromo 75 micromolar reduziram significativamente a atividade desidrogenase dessas células, apresentando um efeito tóxico. Por outro lado, os tratamentos com a nicotina demonstraram um efeito de proteção contra o efeito tóxico induzido pelo aminocromo. O mesmo é possível observar por 72 horas, que aminocromo 50 e 75 apresentaram um efeito tóxico para as células do 251 transfectadas, reduzindo a atividade desidrogenase dessas células. Porém, os tratamentos concomitantes com nicotina apresentaram um efeito de proteção contra o dano induzido pelo aminocromo. Para finalizar, podemos concluir que a nicotina é protetora para os astrócitos com superexpressão de alfa-sinucleína contra o dano induzido por aminocromo, e que mais estudos serão necessários para esclarecer o efeito da nicotina na expressão de marcadores de autofagia em células submetidas ao tratamento com aminocromo. Boa noite, meu nome é Estemélia de Almeida e apresento o trabalho Análises em sílicos das interações moleculares entre o canabidiol e a proteína NLRP3. A NLRP3 é uma proteína intracelular pertencente à família NLR, composta por 3 domínios, os quais são o domínio pirina, também chamado de PID, o domínio de repetição rica em leucina, o domínio LRR, e o domínio de ligação de nucleotídeo central, o domínio NAD. A proteína NLP3 é uma entre as NLRs que predominantemente responde a uma gama diversificada de sinais de perigo, atuando diretamente no sistema imune inato. Ou seja, ela é uma proteína que atua detectando e desenvolvendo reações contra a padrões moleculares associados a patógenos, os chamados PAMPs, e os padrões moleculares associados a danos, os chamados DAMPs, isso tudo em defesa do organismo humano. Seu papel em defesa do organismo pode desencadear uma reação inflamatória, formando um complexo multiproteico. Esse complexo é composto por 3 proteínas predominantemente, que é a proteína NLRP3, a proteína ASC e a proteína caspase 1. No entanto, o exagero, a exacerbação dessa inflamação pode causar um desequilíbrio homeostático, ativando e agravando várias doenças, dentre elas a doença de Parkinson, que é uma desordem neurodegenerativa marcada clinicamente por características motoras associadas à perda neuronal dopaminérgica da substância negra compacta e também o déficit de dopamina nos gânglios basais. Com isso, algumas substâncias vêm sendo testadas a fim de esclarecer esse potencial de inibição frente a essa reação exacerbada, a exemplo de uma substância, o canabidiol, que
é um dos canabinoides mais comumente estudados, derivados da planta cannabis sativa, utilizados para o tratamento de várias patologias, principalmente aquelas de cunho neurológico e cancerígeno. O canabidiol é uma molécula hidrofóbica que possui um amplo espectro de atividades farmacológicas, dentre elas o alívio de dores musculares, o alívio de distúrbios convulsivos, estimulação do apetite, tratamento de náuseas e vômitos, além de auxílio nas doenças do tratamento de doenças neurodegenerativas, transtornos de estresse pós-traumáticos, dentre outras. Portanto, o objetivo desse trabalho é demonstrar o potencial inibitório do canabidiol diante do complexo inflamassoma da proteína NLRP3 e das outras proteínas associadas a esse complexo, como a proteína ácica, a caspase e a BRCC3. Para a realização desse trabalho, foi utilizados alguns programas, entre eles o AlphaFold Protein, que foi onde disponibilizou-se as proteínas utilizadas nessa pesquisa, como também o Zinc15 e o OpenBabel, que foi utilizado no ligante, no canabidiol, tanto para baixar quanto no preparo. Foi utilizado logo após o autodock, onde foi feito o docking molecular, a junção da proteína com o ligante e, por fim, a análise dos resultados, a análise das interações foi realizada no Discovery Studio. Inicialmente foi feito o dock da proteína NLRP3 e o canabidiol. Essa proteína ela tem vários domínios, dentre elas o domínio NAT, onde tem os motivos ALK-A e ALK-B, que são regiões de interação de ATP essenciais para a ativação dessa molécula. Portanto, esse docking da NLRP3 do canabidiol obteve uma energia de ligação de 7,1 e o canabidiol ligou-se entre o domínio NAT e essencialmente na região do motivo ALK-A. Ele não se ligou diretamente no ALK-B, mas teve uma boa interação no domínio ALK-A, onde fez várias interações com diversos aminoácidos e estabeleceu ligações do tipo van der Waals, álquil e piálquil. Em comparação com a NLRP3 e o nosso controle, que foi o MEC 950, pôde-se observar uma similaridade entre eles, principalmente entre as ligações estabelecidas com os aminoácidos que interagiram. Vários aminoácidos são similares, são sobrepostos, o que faz pressupor que o canabidiol atua de forma similar ao controle MEC 950. Aqui podemos ver a interação da proteína BRCC3 e o canabidiol. A BRCC3 é uma das proteínas que faz parte da ativação do complexo inflamassoma NLRP3. Ela é uma proteína desubiquitinase que faz parte da família JAM e podemos ver que, apesar de alguns aminoácidos que estão fazendo ligação interagirem com a BRCC3, eles não interagem diretamente no sítio ativo da proteína. Ela estabeleceu uma energia de ligação de 7,0, porém os aminoácidos que interagiram não estão diretamente no sítio ativo, no sítio funcional dessa proteína. Aqui podemos ver as interações entre a caspase 1 e o canabidiol, onde obteve-se uma energia de ligação de 6,8. Podemos observar também que os aminoácidos que fizeram interação não estão dentro do motivo do domínio dessa proteína. E, portanto, essas interações que fizeram tiveram um baixo valor frente aos valores estabelecidos pela comissão científica. Ela, infelizmente, teve uma baixa interação. E em comparação com o controle, né, que é o ML132, podemos ver que eles não tiveram interações similares, que os aminoácidos não estão sobrepostos, não estão
similares, o que faz concluir que o canabidiol não atua tão similarmente como esse ML132. Já analisando a proteína ASC, o canabidiol, podemos perceber que teve uma interação baixa de 5,3. E falando um pouquinho sobre a ASC, ela é uma proteína que tem dois domínios, tem o domínio CAG e o domínio PAD. Os aminoácidos que estão aqui presentes estão dentro do domínio da proteína, porém, mesmo assim, tiveram baixas interações pela quantidade de ligação que foi estabelecida. Portanto, pode-se perceber que o docking comparativo entre o controle MEC 950 e o ligante canabidiol, eles revelaram, eles apontaram para uma possível função do canabidiol como um possível inibidor, um supressor da NLRP3, pois tem uma farmacocinética semelhante ao MEC 950. Já quanto ao docking molecular da BRCC3, a gente pôde observar que ele não houve interações diretamente no motivo da proteína, o que faz pensar que o canabidiol não atua diretamente como inibidor da desobectinase BRCC3, como também foi observado que o canabidiol não estabeleceu fortes relações com a proteína caspase, visto que ele não ligou-se no sítio ativo da proteína, nem apresentou similaridade com a molécula controle ML132. E, por fim, com a proteína ASC, o docking apontou que o ligante ele liga-se fracamente, ele obteve uma ligação de energia baixa no domínio da proteína. Isso tudo corrobora para mais análises e mais estudos in silico, in vitro e in vivo para melhor esclarecimento destas interações. Muito obrigada e até logo.